Falando de História. Olá a todos e bem-vindos ao podcast Falando de História. Eu sou Paulo M. Dias e comigo está, como de costume, Rogério Luís Jesus. Como referimos noutro episódio, em fevereiro celebra-se o Black History Month, o mês da História Negra, e por isso decidimos dedicar os episódios deste mês a temáticas desta área. Na semana passada falámos sobre Angola, no século XVII, e a famosa Rainha Ginga, e hoje continuamos em África, mas agora com um convidado especial, não é assim, Roger? Sim, exatamente. Neste episódio vamos avançar até ao século XX para falarmos das relações laborais, se é que lhe podemos chamar assim, desiguais, existentes no Império Colonial Português, em concreto do trabalho forçado, que foi aliás prática comum e legítima, também com as suas aspas, até à década de 1960. E por isso temos connosco o José Pedro Monteiro, a quem desde já agradecemos a presença. O José Pedro Monteiro é doutorado em História pelo Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, em 2017. É atualmente investigador do Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade da Universidade do Minho e tem publicado vários artigos e vários estudos sobre história internacional e transnacional e história imperial e colonial, de onde destacamos, tendo em conta o episódio de hoje, o seu livro publicado pelas Edições 70 de 2018, intitulado Portugal e a Questão do Trabalho Forçado, o Império sob Escrutínio, 1944-1962. Portanto, muito obrigado desde já, Zé Pedro, por teres aceito estar aqui connosco hoje neste episódio do podcast. Olá Roger, olá Paulo, antes de mais agradecer-vos muito o convite, venho com todo o gosto e tentando partilhar o pouco que poderá ser o meu contributo nesta matéria, mas mais do que agradecer, queria-vos agradecer sobretudo pelo trabalho que têm feito com este podcast, que estou bastante ciente que vos tirará muito tempo, que poderia ser utilizado noutras coisas, mas que eu acho que neste momento, pondo de forma simples, é um instrumento de serviço público. Agradeço-vos o convite, mas agradeço-vos sobretudo estarem a tentar transmitir aquilo que é conhecimento e a produção historiográfica sobre um sem número de temas para uma comunidade mais alargada, nomeadamente usando este recurso que é o podcast, relativamente novo, e pronto, obrigado por isso. Obrigado nós, mais uma vez, e aliás é sempre bom não só podermos falar, eu e o Paulo, como fazemos normalmente nos nossos episódios, mas sobretudo trazer gente da área, gente especialista e que realmente ajuda a refrescar aquilo que sabemos e a dar outras perspectivas. E portanto, sobre estas questões, Zé Pedro, começamos aqui já com uma pergunta que se calhar até pode parecer um pouco básica, mas começamos sempre pelo mais simples, e neste caso, como é que definirias então o trabalho forçado e quais são as diferenças na prática, não é, com a escravatura, que nós sabemos que tem outros contornos legais, mas quer dizer, tendo em conta que foi uma prática tão comum até muito tarde, qual é então a diferença que aqui delimitas? Aqui é preciso traçar uma história que é, em certo sentido, vou usar um palavrão, mas transimperial, quer dizer, todos os impérios coloniais europeus, até ao século XIX, participaram de forma ou de outra, tanto na escravização de africanos como no tráfico de escravos. Há, como vocês sabem, a partir do século XIX, vários movimentos abolicionistas, há também revoltas escravas, há um conjunto muito vasto de discussões sobre o que é que levou de facto à abolição da escravatura, e a abolição da escravatura foi conduzida sobre vários signos diferentes, seja a partir de motivações de natureza económica, política e social, cultural, religiosa, filantrópica, etc. Mas o que sucede basicamente é a abolição primeiro em quase todos os impérios do tráfico de escravos e só depois da escravatura nas possessões imperiais destes impérios. Com o fim do século XIX e a reorientação geopolítica para a África dos impérios europeus, coloca-se uma questão evidente a todos esses impérios, britânico, francês, belga, que é como explorar aqueles territórios. E a exploração daqueles territórios sustentou-se seguramente em motivações de natureza egoísta, mas obrigou a discursos de legitimação. E esses discursos de legitimação assumiam várias formas. A mais comum delas é a conhecida missão civilizadora, ou seja, os poderes europeus que pela primeira vez no início do século XIX começam a ter condições de penetrar em África para lá das cidades costeiras, em grande parte devido aos avanços na tecnologia, na medicina, na própria indústria do armamento, etc., não só conseguem começar a penetrar no chamado sertão, como começam a conseguir dominar espaços territoriais. Ora, esse movimento foi acompanhado, se quisermos, de uma construção ideológica acerca do que é que justificava esse movimento. E há, por um lado, a ideia da missão civilizadora, ou seja, a África tida por um continente atrasado, sem história, etc., poderia beneficiar, no fundo, dos conhecimentos europeus e das técnicas, e quando falo técnicas não estou a falar apenas de técnicas materiais e científicas, estou a falar de técnicas de governo político, técnicas do que diz respeito aos recursos educativos, etc. Poderia beneficiar disso e isso seria a tal missão sagrada do colonialismo europeu de civilizar.
Ora, essa missão de civilizar baseava-se também numa construção de uma narrativa histórica sobre o que era a África e estava ajustada com um processo histórico que tinha levado à abolição da escravatura enquanto modalidade legal de extração de trabalho. O que acontece no final do século XIX é que se um argumento é o da missão civilizadora, o outro é que as riquezas da África não podiam ser condenadas ao desperdício. Portanto, havia um compromisso com a humanidade de garantir que estas riquezas materiais estariam ao dispor de toda a humanidade. E isso obriga e levanta questões imediatas, que é como levar os africanos a trabalhar. O que nós também sabemos nas sociedades do Novo Mundo, das Américas, é que com a abolição da escravatura houve uma série de problemas que surgiram. Desde logo, um dos argumentos que sustentava a abolição da escravatura era que a escravatura não era economicamente racional e com a abolição da escravatura haveria ganhos de produtividade. Há vários estudos que mostram que isso primeiro nem sequer é bem certo que esses argumentos fossem fundados à época em fundamentos empíricos sólidos, porque a verdade é que, por exemplo, o sistema de plantação continuava a ser altamente lucrativo. O que aconteceu nas Américas é que se percebeu que com a abolição imediata da escravatura surgiram várias dificuldades em garantir que os antigos escravos continuassem a trabalhar. E isto é um processo que está interligado na forma como se conduz a expansão europeia em África no final do século XIX. E um dos principais problemas é, eu e Miguel Bandeira Jerónimo intitulámos o primeiro texto que escrevemos juntos, chama-se As Dificuldades de Levar o Indígena a Trabalhar. E era essa a grande preocupação, no caso então português também de forma muito sentida, mas nos outros impérios também, como garantir que os africanos trabalhavam. E a escravatura tinha-se tornado ilegítima, tinha-se tornado um mal social, político, etc. O que se encontrou foi uma forma diferente, que foi, abandonando a escravatura, garantir, e no caso português era isto, estava consignado na lei, que todos os africanos cumpriam o seu dever moral de trabalhar. E isto levou a formas de exploração económica e laboral, que não constituindo o africano em escravo, ou seja, em propriedade de outrem, mesmo assim devia-lhe ser obrigado que cumprisse esse tal dever. Claro. Nós escrevemos isto num artigo, no fundo a ilegalização da escravatura levou à legalização do trabalho forçado em quase todos os impérios coloniais europeus. Há aqui outro aspecto importante. Como nós sabemos, a escravatura não era praticada, a escravatura não se confinava ao complexo atlântico, havia escravatura em África. E nesta missão civilizadora que leva à expansão do imperialismo europeu de 800, um dos critérios para a legitimidade de posse imperial europeia era acabar com a escravatura, ou seja, a escravatura tinha sido durante anos associada ao tráfico transatlântico e à exploração do Novo Mundo pelos europeus, passava a ser um argumento poderoso para ocupar a África. Neste sentido, ou seja, depois de abolir a escravatura pelos impérios europeus, a escravatura só sobrava em territórios atrasados. E, portanto, a missão civilizadora e de ocupação desses territórios, e de gestão e governação desses territórios, baseava-se também no compromisso de abolir a escravatura. Isso começa a ser definido logo na Conferência de Berlim, 1884-1885, e depois na Conferência de Bruxelas, 1889-1890. É um twist, particularmente, se quisermos, cínico. A distinção formal codificada internacionalmente só surgirá nos anos 20 e 30, com a primeira convenção sobre a abolição da escravatura de 1926, que tem impacto, por exemplo, no Golfo Pérsico, etc., e em que a escravatura é vista como um resquício de sociedades ditas atrasadas. E, ao mesmo tempo, isto é em 1926, em 1930 é criada a primeira Convenção sobre Trabalho Forçado na Organização Internacional de Trabalho. E esta convenção é claramente dirigida e pensada para os mundos coloniais. Portanto, na sua raiz, o conceito de trabalho forçado no direito internacional surge associado ao problema da expansão e governo colonial, sobretudo em África, mas também na Ásia. O que é que isto, e para terminar, porque já me estou a alongar muito, qual é que é o problema disto? A Convenção sobre o Trabalho Forçado não define, a de 1930, não define ou não projeta a abolição do trabalho forçado, projeta a sua regulamentação. Por isso é que surgirá uma convenção mais tarde, em 1957, de abolição do trabalho forçado, que já não é exclusivamente dirigida aos mundos coloniais, mas resulta também das lógicas de Guerra Fria como resultado do recurso a trabalho forçado de forma intensiva no chamado mundo socialista, e que muda um bocado o contexto da lei. Mas a primeira Convenção de Trabalho Forçado surge diretamente relacionada com os poderes coloniais, autorizava, por exemplo, trabalhos forçados. Para perceberem como está ligado ao processo de expansão imperial, a primeira Convenção sobre o Trabalho Forçado autorizava carregadores, ou seja, os carregadores poderiam ser forçados a trabalhar, porque estava ligado à ideia de que havia uma missão, não só civilizadora, mas de exploração económica daqueles territórios que não tinham muitas vezes ainda infraestruturas de comunicação e transporte plenamente desenvolvidas, não tinham uma territorialização do poder do Estado e, portanto, os carregadores, esta imagem icónica, ou seja, as pessoas, os africanos que carregavam as coisas, eram autorizados como trabalho forçado porque era considerado um mal menor no objetivo maior não só de civilizar esses territórios, mas de trazer as suas riquezas
ou benefícios, já à altura se usava a expressão da humanidade. Mas isto são categorias legais e jurídicas. Poderíamos dizer que a grande distinção entre escravatura e trabalho forçado é que a escravatura pressupõe que alguém, um ser humano, seja constituído de propriedade de outrem, enquanto o trabalho forçado não obriga a isso, não autoriza, se vocês quiserem, o trabalho forçado não autoriza a constituição de propriedade. Agora, muitos autores chamaram a atenção para o facto de que essas distinções são muitas vezes mais teóricas do que outra coisa. Henrique Calvão, eu acho que já referi isso algumas vezes, o Henrique Calvão em 1947 dizia isso, é que na escravatura, por exemplo, havia a preocupação dos donos, porque eram bens económicos, de preservar a saúde e pelo menos a capacidade de reprodução social e reprodução do trabalho do escravo. No contexto do trabalho forçado colonial e sobretudo no caso português, que é o Estado, através do recrutamento pelas autoridades administrativas, que garante a mão de obra, essa preocupação não há, porque, como o Henrique Calvão dizia, se um trabalhador morrer ou ficar doente, o Estado manda vir outro. Há outros processos, por exemplo, na migração forçada para São Tomé e Príncipe, desde finais do século XIX, mas que se estende até a década de 50 do século XX, nós temos casos, do ponto de vista do que é a experiência humana, são muito parecidos com os da escravatura. As pessoas são deslocadas das suas famílias durante 30, 40 anos e depois os seus descendentes, em certa altura, querem voltar, alguns deles querem voltar para as famílias de origem em Angola e Moçambique, mas não são autorizados pelas autoridades administrativas, ou seja, pessoas que são completamente deslocadas da sua terra, em condições laborais de enorme insalubridade, às vezes até com transportes. O transporte de trabalhadores forçados, os chamados serviçais para São Tomé, é feita com condições sanitárias a bordo, etc., e de ocupação muito semelhantes às da escravatura, apesar das viagens serem mais curtas, apesar de tudo. Isto para dizer que há uma distinção jurídica internacional sobre o trabalho forçado, entretanto ela evoluiu. A origem dessa distinção jurídica resulta precisamente do facto de quem estava nas organizações internacionais naquela altura, temos de nos lembrar que em 1920 e 1930 a maior parte dos Estados africanos e asiáticos não eram soberanos e, portanto, não tinham representantes nessas instituições. Quem produz a regulamentação são os poderes ocidentais, coloniais muitos deles, mas que isso é uma distinção jurídica e que, na verdade, ela é qualitativa, mas esconde às vezes similitudes muito grandes. Tendo em conta que já afloraste aqui um pouco esta questão, mas como é que este trabalho indígena, assim chamado, não é uma expressão que aos nossos olhos nos parece ofensiva, não é? Mas como é que este trabalho, no fundo, era visto pelas autoridades portuguesas e de que forma é que era efetivamente regulado? Primeiro só aqui uma coisa, que o indígena é uma categoria que surge pela primeira vez, a categoria de indígena, tanto quanto eu sei, posso estar enganado, não digo que não existam antes, mas no que diz respeito a documentos legais do Império, a primeira, como o Miguel Bandeira Jerónimo mostrou, a primeira referência à indígena num grande código imperial é no Regulamento de Trabalhos Indígenas de 1899. Isso mostra desde logo quão embrincada estava a questão laboral na produção de uma distinção jurídica entre nacionais portugueses. E só para fazer este breve parênteses, os indígenas, a definição de indígena só virá a ser perfeitamente consolidada entre 1926 e 1929, o chamado Estatuto do Indigenato. Então, basicamente o que nós temos é um regime de cidadania para os nacionais, para os cidadãos portugueses, a que acediam uma fração muito diminuta de africanos, os chamados assimilados, e a esmagadora maioria dos africanos não assimilados constituíam os chamados indígenas. Os indígenas não tinham direito a participar das chamadas instituições europeias, portanto, direito de voto, direito de representação, mesmo direito de representação em organizações sindicais era completamente restrito. E isso aconteceu desde o tempo da República e prolongou-se de forma muito acentuada no Estado Novo. Ora, uma das características do indígena é que tinha o seu próprio Código de Trabalho indígena, que foi criado em 1928 e que estabelecia aquilo que eu referi há bocado, que era o dever moral de trabalhar. O dever moral de trabalhar não se aplicava a cidadãos, ou seja, sobretudo a portugueses metropolitanos ou europeus nas colónias e aos assimilados. Se bem que é preciso, e eu chamo sempre esta atenção, o que as leis dizem na sua aplicação no Império, é preciso ter alguma cautela em pensar que as leis eram aplicadas exatamente. E o dever moral de trabalhar basicamente estabelecia que os indígenas tinham que passaram a ter de usar a chamada caderneta indígena, onde tinham de dar nota não só dos seus movimentos nos territórios, mas tinham de dar nota do cumprimento dos seus deveres laborais. Ou seja, no caso de Angola e Moçambique, isso correspondia, grosso modo, isto variava um bocado do ponto de vista das datas, mas era que durante 6 meses, durante o ano, por ano, tinham que estar a trabalhar, fosse por conta própria, fosse empregados. Se a autoridade pedisse para ver a caderneta e eles não tivessem comprovativo que tinham trabalhado 6 meses, o que é que poderia acontecer? E isto era um círculo vicioso, podiam ser obrigados a trabalhar em trabalhos penais ou correcionais, podiam ser presos, ou podiam ser aplicados castigos corporais, eram ilegais pela lei desde 1914, mas continuaram a acontecer até 1960, pelo menos, e depois. Eu digo quase sempre estabelecer os limites em 60, 62,
porque foi até onde eu trabalhei e onde o meu conhecimento das fontes primárias pode ser demonstrado. Mas como é que isto funcionava na prática? De muitas maneiras, quer dizer, a migração para São Tomé acontecia, forçada, mas o que isto implicava é que a autoridade administrativa, ou seja, os funcionários do Estado português, poderiam chegar a povoações, por exemplo, e atestar do cumprimento ou não do dever moral de trabalhar. Muitas das vezes nem sequer era isto que era feito. Era enviar, uma empresa pedia, há uma descrição que eu apanhei numa fonte primária disto, as empresas pediam licenças de recrutamento às autoridades. E depois havia uma diferença que era recrutamento com facilidades ou sem facilidades. Com facilidades era quando a autoridade administrativa intervinha, sem facilidades era quando supostamente os trabalhadores eram voluntários. O que é que acontecia? Eram enviados os requerimentos das licenças, os governos gerais emitiam circulares que desciam pela cadeia imperial abaixo, e depois o chefe de posto basicamente ia ter com as chamadas autoridades tradicionais e dizia-lhes: preciso de 6 trabalhadores para ir para esta plantação, tragam-me os trabalhadores. Se não, muitas das vezes as autoridades tradicionais colaboravam neste processo, às vezes porque beneficiavam com isso, outras vezes porque estavam sob ameaça, e isto aconteceu de forma regular, ou seja, o problema central do trabalho forçado, no caso português, é que era o Estado que participava no recrutamento dos trabalhadores, com ameaças sempre de violência, e isto é outro aspecto. Nós tendemos a pensar, se nós pensarmos na estrutura administrativa do Estado português, ela é muito diminuta em África, mas há uma capacidade, às vezes não é, ao contrário que algumas pessoas dizem, colonialismo não é violência permanente, foi a ameaça da violência sempre, e isso moldou profundamente os processos sociais, ou seja, chegava ao chefe de posto, até podia estar sozinho, ia ter com o Soba, o Régulo, etc., e dizia que precisava de 6 trabalhadores, e ele, se o Soba dizia que não, o chefe de posto ia voltar, por exemplo, com tropas, ou com polícia, ou com cipaios, e podia punir, e muitas vezes para os chefes isso significava eles próprios poderem ser degradados, etc. Portanto, a lógica de coerção está presente desde o início, Claro. E ela funciona de muitas outras formas diferentes. Quer dizer, o indígena tinha o chamado imposto indígena. O imposto indígena, ao contrário dos impostos que nós pagamos hoje, que são sobre o rendimento, era um imposto de capitação, ou seja, pelo facto de uma pessoa existir e a sua família existir, tem que ser pago X dinheiro. Esse dinheiro, muitas vezes, obrigava a que o indígena, o chamado indígena, eu quando digo indígena, pensem sempre que eu estou a usar aspas. Sim, claro. Há sempre estas categorias sociais que nós utilizamos aqui. É uma categoria jurídica ou social que faz sentido usar neste caso. Mas basicamente o imposto era de tal ordem e como não estava dependente de rendimentos, era uma forma de indução indireta ao trabalho. Portanto, se o indígena, o africano não pagasse o seu imposto, a autoridade administrativa, mais uma vez, podia chegar e aplicar sanções penais, mandar para trabalho correcional, etc. Pois, lá está, mais uma vez, há o que está na lei e o que acontecia. Na lei dizia-se, por exemplo, que o indígena tinha que demonstrar estar a trabalhar por conta própria ou por conta de outrem. Mas eu apanhei uma série de relatórios em que os africanos estavam a trabalhar nas suas próprias lavras e granjas, que davam-lhes mais dinheiro do que o salário que recebiam a trabalhar nas plantações, e a autoridade administrativa pura e simplesmente chegava e ameaçava-os no sentido de deixarem de produzir as suas próprias terras para irem trabalhar para as plantações. Estamos a falar, mais uma vez, de um Estado imperial colonial, e isto é um aspecto muito importante, onde havia muito pouco espaço para denúncias, para discussão, etc. Estamos a falar de um Estado autoritário metropolitano, que agrava aqui algumas dinâmicas que já eram comuns noutros impérios europeus. Claro. Portanto, depois de falarmos destas questões da regulação do trabalho forçado, na realidade fica um pouco a dúvida, então, o que são estas condições do trabalho forçado, não é? Que exemplos é que tens para nós para percebermos realmente quais são estas dimensões deste trabalho, que lá está, que está muito longe daquilo que estamos hoje a imaginar? Há coisas que as pessoas não têm noção. Muitas vezes o trabalho forçado implicava, imaginemos um território de Angola, com a extensão de Angola. Durante muito tempo aconteceu, trabalhadores do sul e do centro de Angola foram enviados para o norte. Estamos a falar de pessoas que depois não tinham os recursos para voltar para as suas terras, etc. Não estamos a falar só da violência, quer dizer, como um administrador colonial dizia em 1960, que a palmatória é o melhor, se não o único instrumento de política indígena. Isto é em 1960. Não estamos a falar só disso, dessa violência, estamos a falar do quanto isso estruturou a vida das pessoas, acompanhado por outros aspectos desta que estão profundamente relacionados com estas dinâmicas. Quer dizer, o ensino não era igual nas colónias portuguesas para europeus e africanos, havia o chamado ensino rudimentar, ou seja, os indígenas, os filhos dos indígenas, era entendido que não deveriam ir para um ensino que lhes permitiria aceder a outros graus de ensino, não só isso, mas que era diferente do ensino para europeus, era um ensino vocacionado para o trabalho manual, etc. Quer dizer, percebermos que isto aconteceu de forma legal até 1962, e quando temos hoje debates como temos sobre, mas o colonialismo foi lá atrás, quer dizer, não perceber que, por exemplo, houve pais de pessoas da minha idade que passaram por isto. Quer dizer, quais foram as oportunidades destas pessoas?
por comparação àquelas que eu tive. É que não é só, depois de tudo o que aconteceu com a descolonização e não lhes ser permitido facilmente viajarem para Portugal, depois de 80 anos a dizerem-lhes que eles eram portugueses, depois afinal quando de facto poderiam beneficiar, por exemplo, de algumas instituições da metrópole, foi-lhes dito que não, mas isto para dizer que estamos a falar de coisas que aconteceram há 60 anos, em que acontecia coisas tão simples quanto estas. Se alguém chegar à aldeia e levar o teu pai para o teu pai ir trabalhar, o teu pai morar no Uambo e o pai ser mandado para o Congo ou para Santo António do Zaire para ir trabalhar na plantação do café. Isto aconteceu em 1958, 59, e não só a violência que está implícita nisto, mas também a violência que está implícita nas desigualdades que foram colocadas aos trajetos futuros, não só dessas pessoas, mas dos seus descendentes. Esta ideia de que em pleno 1950 as autoridades portuguesas estão a discutir o que é que vão fazer aos filhos dos angolanos e moçambicanos que foram mandados para lá 40 anos antes. E a certa altura eles dizem, mas eles já nem sabem onde é que as famílias estão, onde é que elas são, onde é que... E na altura o governador diz qualquer coisa de género, pois, mas isto são pessoas que estão disciplinadas nos hábitos de trabalho, posso não estar a reproduzir integralmente, são pessoas que estão disciplinadas no hábito de trabalho, portanto não vamos desperdiçar esta fonte estes recursos para o arquipélago, etc. O Adriano Moreira dizia uma coisa engraçada não tem piada nenhuma, mas o Adriano Moreira em 1960, no seu Política Ultramarina, na quarta edição, 60 ou 61, agora não tenho a certeza exata, mas a quarta edição é de 61, coincide com as reformas que ele encabeça, dizia que a situação no mundo dito europeu estava implícito civilizado, a situação que existia era uma de busca de trabalho pelo trabalhador. E o que acontecia em África era radicalmente diferente. Era que o trabalhador não buscava o trabalho por um conjunto de razões, umas delas mais ou menos explicitamente racistas, mas supostamente, como as sociedades africanas não tinham passado pelo processo que tinha levado à criação do capitalismo industrial na Europa, elas não tinham os estímulos económicos, nem tinham os próprios hábitos de consumo que os levariam a contratarem-se. E, portanto, eram precisos regimes laborais diferentes em África. Isto implicava, como vocês percebem, coerção significativa. Quais é que eram as condições? Elas podiam variar imenso de sítio para sítio. Como vos disse, em São Tomé, uma das coisas que mais me impressionou foi, por exemplo, um registro médico de um barco de transporte de serviçais em que enumerava os pensos, as injeções, os tratamentos que tinha de ter feito durante todo o transporte e, no fim, ainda referia os casos dos mortos, dos que tinham chegado com anemia, etc. Como é que era exatamente o funcionamento nos vários sítios? Variava de sítio para sítio. Por exemplo, o problema do trabalho forçado não se colocava da mesma maneira nas cidades que se colocava no meio rural e, sobretudo, no que estava ligado a atividades como a da exploração nas minas, como a das plantações. O das minas é particularmente um dos casos mais violentos, porque o trabalho das minas é ele próprio desgastante, arriscado, etc. Para termos uma ideia, o relatório que eu apanhei da Diamang, a taxa de mortalidade na Diamant, por comparação com a taxa de mortalidade na zona das minas do RAM na África do Sul, era 3 ou 4 vezes superior. E o que estamos a falar em Angola, muitas vezes, é de Angola. Isto era um problema para as autoridades portuguesas, porque Angola, sobretudo, tinha sistematicamente um crescimento demográfico anémico, porque a quantidade de pessoas que fugiam de Angola, sobretudo para o Congo belga, era gigantesco. E então na zona de recrutamento da Diamang era reportado, em meados dos anos 50, quebras demográficas. E nós sabemos que nesta altura em África o crescimento demográfico estava acelerado de uma forma muito acentuada. Não só como resultado da urbanização, mas também do tipo de fatores. Portanto, não vos consigo dizer exatamente em que é que isto consistia. Já vos falei de uma série de coisas, como é que era o processo de recrutamento, que continuava a existir castigos corporais. Volta a insistir, isto variava de local para local, às vezes de plantação para plantação, de empresa para empresa, de regiões para regiões. Quer dizer, estes pequenos indícios são insignificativos. Quer dizer, quando percebes uma das grandes preocupações das autoridades administrativas e até diplomáticas portuguesas, no pós-1945, era como contrariar a quebra demográfica e o êxodo demográfico de Angola e Moçambique para colónias vizinhas. Porque é importante também sublinhar aqui uma coisa, a partir de 45, sobretudo em algumas colónias francesas e britânicas, não só há uma tentativa de combate e abolição de práticas coercivas de extração de trabalho, como há, ainda que tíbia, tentativa de importação de um modelo de Estado social e de política social metropolitana para as colónias, ou seja, coisas como um rendimento familiar, ou seja, pagar ao trabalhador o suficiente para sustentar a família, para ser o cabeça de família, o que isso permitia de alguma maneira estabilizar
pensavam os poderes coloniais associados. No caso português isso não está a acontecer, esse tipo de discussão é muito mais limitado. E continua a existir o elemento da coerção e da violência. Há, obviamente, também problemas que têm a ver com a precariedade económica do Império Português, por comparação com o Império Britânico, com o Império Francês, até mesmo com o Império Belga. Mas é importante ter isso em linha de conta. O problema da migração, ou seja, do êxodo demográfico das colónias portuguesas, está em grande medida e é sistematicamente assinalado em relatórios, tem a ver não só com as condições de violência do trabalho forçado, mas também com as melhores condições de vida noutros territórios. Claro que a resposta dos portugueses, incluindo o Henrique Calvão, era sobretudo encontrar acordos com os outros poderes coloniais para reprimir a migração. Claro que os outros poderes coloniais não estavam muito interessados nisso, não é? Porque beneficiavam. Bom, e tendo em conta este estado de coisas, esta situação, quando é que começam efetivamente a surgir vozes contrárias ao trabalho forçado? Qual é, afinal de contas, o papel dos organismos internacionais, a Organização Internacional do Trabalho ou a ONU, desde logo na mudança deste paradigma? As críticas ao trabalho forçado, a primeira delas elas devem existir desde que o trabalho forçado passou a ser uma realidade, ou seja, claro, os africanos muito provavelmente queixaram-se do trabalho forçado e tanto é que o trabalho forçado se tornou um aspecto central, seja nas narrativas políticas da libertação anticolonial, como se tornou até altamente referido e um elemento constante, muita produção cultural que foi feita sobre o que era a realidade do colonialismo. Portanto, essa ideia, a primeira coisa que é, os africanos provavelmente sempre se queixaram do trabalho forçado, há poucos registros dessas queixas. claro. Chamaria a atenção para outro facto, uma das diferenças do Império Colonial Português, sobretudo a partir de 1945, para os outros impérios coloniais europeus, é que nos outros impérios coloniais europeus progressivamente foram autorizados sindicatos, foram criados mecanismos de concertação social. Estamos a falar, claro, com exceções, mas com ambientes de discussão e dissensão pública mais ou menos institucionalizados, o que não acontecia no caso português. Ou seja, a possibilidade dos africanos se queixarem, de denunciarem, de debaterem publicamente é muito mais limitada no caso português. Diz respeito a críticas às práticas de trabalho forçado, elas existem também desde o início do chamado Terceiro Império Português, em África. Isso não foi uma cronologia que eu trabalhei, muitos outros trabalharam, Miguel Bandeira Jerónimo, Eric Alina, Catherine Hicks. Quer dizer, desde finais do século XIX houve vários missionários, jornalistas, que denunciaram o que chamaram a moderna escravatura no Império Português, ou seja, o que eles estavam a dizer é que o sistema, apesar de ter sido abolida a escravatura, havia uma nova forma de escravatura, que era a do trabalho forçado, e isto também nos mostra um bocado, chama-nos a atenção para aquilo que é a fluidez dos conceitos que nós tendemos a dar sempre muito rígidos e claramente distinguidos. Isso continua no início do século XX, há o conhecido episódio dos Cadburys, que são os chocolates que ainda hoje existem, do boicote ao cacau de São Tomé, mais tarde na Sociedade das Nações. No pós-1945, isto foi muito o que centrou a minha investigação, essas denúncias multiplicam-se e vêm de todos os lados. Vêm desde logo da parte, por exemplo, do mundo socialista, depois dos movimentos anticoloniais, jornalistas britânicos como o Basil Davidson, Claro. depois académicos como o Marvin Harris, o James Duffy, etc. Quer dizer, desde os anos 50, 60 estão a denunciar a questão do trabalho forçado no Império Português. Antes de a questão se tornar, no que diz respeito às dimensões das denúncias sobre o Império Português, o próprio Império, que é, sobretudo a partir do início da Guerra Colonial em Angola, que o debate já deixa de ser os portugueses não são bons colonizadores porque têm trabalho forçado, o debate começa a ser não, os portugueses resistem à descolonização e a descolonização tem que avançar. Eu não deixaria de dizer que o que mais me surpreendeu na investigação que fiz na minha tese de doutoramento é a facilidade com que nós encontramos administradores, inspectores, imperiais, coloniais, etc., que reportam o trabalho forçado como o principal problema nas sociedades coloniais. E o principal problema não só por uma questão, se vocês quiserem, que resulta de uma razão humanista, mas também como um problema económico, porque não é racional, como um problema político e social, na medida em que gera dissenso, gera revolta, e são conhecidos vários exemplos relacionados com queixas relativas ao trabalho que acabaram com grande violência. Eu continuo a achar que muitos ainda estão por conhecer. Basicamente os que nós conhecemos foram aqueles que as narrativas nacionalistas anticoloniais entronizaram, mas, quer dizer, do que eu vejo dos relatórios, a possibilidade de violência era muito mais recorrente do que nós sabemos, ou seja, quando os africanos revoltavam ou protestavam contra determinadas coisas, a possibilidade de exercer violência era enorme. O
problema é que estávamos a falar também de um império onde a possibilidade de se conhecer essa violência era muito mais diminuta. Em relação ao papel das organizações internacionais, quer dizer, à OIT começam a chegar queixas finais dos anos 40, início dos anos 50, com uma cadência cada vez maior. Há um problema que se coloca a partir de 1955, quando Portugal entra na ONU. Portugal não tinha sido aceitado na ONU até 1955, sobretudo por veto da União Soviética e dos restantes países do leste europeu, que não só questionavam a neutralidade portuguesa durante a Segunda Guerra Mundial, como o seu alinhamento com o mundo ocidental. Portugal entra em 1955, vários autores têm trabalhado isto. O problema imediato que se coloca a Portugal é se tem ou não tem colónias, e se como tal, ao abrigo da Carta das Nações Unidas, entrega informação relativa às suas colónias, que Portugal resiste e disputa, etc. Mas isso ao mesmo tempo leva a que, estamos a falar a partir de 1955, estamos a entrar no início da descolonização do continente africano, primeiro com o Sudão em 56, depois com o Ghana em 1957, todos os outros países começam a descolonizar, quer dizer, basicamente tanto o Império Britânico como o francês e até o belga, no finais dos anos 50, estão a aceitar como um facto consumado a descolonização. E o governo português não está disposto a isso. Mas, como não está disposto a isso, tem ainda assim que resistir à descolonização de uma forma que não é apenas pela força bruta. Tem que produzir os seus próprios argumentos para o facto de não descolonizar. E nesse sentido, existir trabalho forçado era um argumento muito poderoso contra, quer dizer, no fundo, as justificações portuguesas para se manterem em África, de que estava a levar o progresso, que estava a civilizar. O trabalho forçado, nesse sentido, era uma demonstração cabal que o argumento português estava a construir um império multirracial, multicontinental, onde não havia discriminação racial. O trabalho forçado era absolutamente pungente para destruir essa imagem. E é na conjugação desses fatores, depois com o início da guerra colonial em Angola. Há imensos relatórios de finais dos anos 50 e início dos anos 60 a alertar para o facto de poder surgir um conflito militar colonial como decorrência das condições de vida das populações indígenas, e é na sequência disso que, por sua vez, leva a uma maior internacionalização dos debates sobre a questão colonial portuguesa, primeiro na ONU, mas também na OIT. É na OIT que é apresentada a primeira queixa de um Estado contra o outro, e é precisamente contra Portugal por violação da Convenção sobre a abolição do trabalho forçado. E o Adriano Moreira diz que foi o seu grande humanismo que levou às reformas. Eu tenho uma leitura um bocadinho diferente. É a conjugação destes fatores, sim, sem dúvida, havia elementos reformistas na administração imperial e colonial portuguesa, havia também a necessidade de tentar acalmar, no fundo, a contestação social, mesmo no Estado autoritário, quer dizer, a ideia do recurso à violência simplesmente era cada vez mais complicada, mas há também fatores internacionais de monta aqui, e isso resultou de uma relação que propiciaram essas reformas e que resultou de uma relação já longa de Portugal com os organismos internacionais. Há tendência para achar que Portugal, quer dizer, resumir a história internacional de Portugal nessa altura ao orgulhosamente sós, e a verdade é que o Salazar insistiu no orgulhosamente sós, e havia uma preocupação muito grande de mostrar que as mudanças políticas, sociais e legais no Império não tinham nada a ver com pressões estrangeiras, mas na verdade tinham. Não só tinham porque reagiam aos seus tempos, mas também porque cada vez mais os portugueses começaram, na produção de legislação e políticas imperiais e coloniais, a adotar normas, conceitos, programas, etc., que eram fornecidos por essas organizações internacionais. Já levantaste um pouco o véu, mas então quando e de que forma é que o trabalho forçado acaba por ser abolido? E, em bom rigor, se isso acabou realmente por ter efeitos imediatos e concretos e palpáveis, não é? Ou se, mais uma vez, se não passou simplesmente do papel. Entre 1961 e 62, quer dizer, finais do ano de 1960, início do ano 1961, há o início da guerra em Angola, primeiro a baixa do Cassange, depois o 4 de fevereiro, depois os massacres de março pela UPA no norte de Angola. Ao mesmo tempo, nessa altura, Portugal é requerido ao Conselho de Segurança das Nações Unidas que se discuta a situação no Império Português, e ao mesmo tempo há uma queixa do Ghana, a tal queixa do Ghana em 1961. Há uma série de medidas que são aprovadas logo em maio. Em setembro de 1961, no dia do aniversário do Adriano Moreira, ele revoga o indigenato, e em abril de 1962 é revogado o Código de Trabalho Indígena, que já vinha desde 1928, tinha 34 anos, uma lei que durou 34 anos. O que é que aconteceu exatamente? Bem, primeiro, é evidente que essas reformas respondem não só ao início da guerra colonial, mas à crescente pressão internacional, e é preciso pensar que a pressão internacional não era só das organizações internacionais fazerem discursos contra estas pessoas, contra o Império Português, era também o Império Português, para resistir, como depois se veio a provar, precisava do apoio dos aliados ocidentais, tanto em termos diplomáticos, como financeiros, como militares, etc. E as organizações internacionais eram importantes para convencer os governos, não só os governos
dos países ocidentais, mas também os seus eleitorados, porque nós esquecemos desse facto às vezes, que nos Estados Unidos havia eleições e, portanto, isto eram questões que eram discutidas politicamente. O que acontece é que o indigenato é abolido em 1961, mas é criado no decreto de abolição do indigenato, em teoria todos os antigos africanos passam a ser cidadãos. Na verdade, eles não passam bem a ser cidadãos, porque a maior parte deles continua, sobretudo aqueles que não estão nos meios urbanos, a estar subordinados a uma organização político-administrativa onde as autoridades tradicionais continuam a mandar, onde para assuntos privados não se aplica o direito escrito, aplica-se o chamado direito costumeiro, e depois, mesmo na verdade, se nós formos ver os recenseamentos eleitorais pós-61, o número de eleitores aumenta de uma forma muito, muito limitada. O Fernando Tavares Pimenta chama a atenção para isso num artigo, quer dizer, isso tinha que ser estudado mais, ou seja, o indigenato é revisto, é revogado, estas pessoas passam a ser, os africanos passam a ser cidadãos, mas a verdade é que o exercício dos direitos, já nem digo os direitos políticos, porque esses estavam limitados a todos os cidadãos portugueses, alguns desses direitos políticos, mas mesmo o direito básico de poder votar em eleições que não eram sérias, mesmo esse direito estava vedado, e isso é importante. No que diz respeito à questão do trabalho forçado, é acabado o Código de Trabalho Indígena, mas é criado em abril de 62 o Código de Trabalho Rural, o que, mais uma vez, corresponde a esta divisão entre o que era tido por a cidade e o campo. E o Código de Trabalho Rural, apesar de, na altura, ainda agora estava a ver uma entrevista, o Adriano Moreira diz que o código foi elogiado como o código mais avançado da África. O código foi elogiado como o código mais avançado da África porque os portugueses introduziram todas as alterações que tinha sido feita pela Comissão de Inquérito da Queixa do Ghana, todos. E tanto é que o projeto do novo Código de Trabalho Rural foi à OIT para ser aprovado, para ver se cumpria com aquilo que eram as obrigações que tinham sido definidas na queixa. A queixa dá um veredito positivo, como os portugueses dizem, mas dá um veredito positivo precisamente porque os portugueses comprometeram a reformar uma série de leis, desde o indigenato ao Código de Trabalho indígena. O que é que acontece? É um Código de Trabalho Rural, mas quando vocês veem as discussões sobre o que é um novo código, o rural é só um nome entre vários outros, entre agrícola, manual, porque o objetivo central desse código é criar um novo código especial para os antigos indígenas, mas sem ter qualquer tipo de referência ou conotação racial ou étnica. Agora, é verdade que o código abole práticas de trabalho forçado, por exemplo, o dever moral de trabalhar desaparece, o papel da autoridade administrativa no recrutamento desaparece, mas, quer dizer, continua a ser um código dirigido para africanos, sobretudo. O que é que isso implicou? Alguns estudos têm mostrado uma coisa, que o trabalho forçado continua a existir trabalho forçado. Mas também continua a haver uma maior pressão porque os termos de referência eram diferentes. Ou seja, se pensarmos na cadeia administrativa do Império, sim, o administrador local provavelmente teve alguma resistência a largar hábitos que já eram antigos, de chegar à senzala e escolher não sei quantos trabalhadores e levá-los para as plantações. Mas também houve uma maior pressão e, sobretudo, temos que pensar que, entretanto, quer dizer, as guerras coloniais estavam a ficar mais intensas, a espalhar-se à Guiné e depois a Moçambique, a pressão internacional também era maior, a pressão que vinha do topo do Império para, pelo menos, esses abusos serem combatidos foi maior e isso criou fissuras e divisões na estrutura imperial. Agora, o trabalho forçado acabou? Não acabou, ele continua a existir até em países onde o trabalho forçado é ilegalizado há muitos anos. Eu tenho uma impressão, isto agora não é científico, é do que tenho visto, é que há essa resistência, não é? À mudança de práticas, mas há em alguns espaços, atenua-se essa dinâmica da compulsão ao trabalho. Não quer dizer que tenha acabado a violência, a discricionariedade, mas depois há estudos que mostram que muitas vezes, em muitos casos, quer dizer, mudaram um bocadinho as práticas, mas o elemento de coerção manteve-se lá. Portanto, estamos a falar de 1962, o trabalho forçado ser tornado ilegal no Império Português, 32 anos depois da primeira Convenção sobre Trabalho Forçado, 14 anos depois da Declaração Universal dos Direitos Humanos e numa altura em que a maior parte dos países africanos já eram independentes. Bom, e como se percebe isto, tendo em conta que são tendências que se expandem e que se estendem ao longo do tempo e que, como disseste, há uma abolição, mas as práticas, quer dizer, não desaparecem da noite para o dia, que memória é que estas práticas acabam por deixar? Ou seja, como é que hoje ainda pensamos e, no fundo, confrontamos esta memória, a memória destes acontecimentos? Como é que se constrói a memória histórica desse período? Olha, por exemplo, há uma música de Fausto, que é para o Comboio Malandro, que é de um álbum que é o A Preto e Branco dos anos 80, em que ele musica uma série de autores africanos de língua portuguesa. E o Comboio Malandro é toda uma referência ao que era o chamado sistema de contrato, porque esse trabalho forçado, normalmente, como se referia, era trabalho de contrato ou contratado, etc. Há mais referências na poesia de autores africanos.
Uma das coisas que eu escrevi é que nos anos 50 o problema do trabalho, Portugal era conhecido internacionalmente em grande medida por causa do trabalho forçado. A quantidade de jornais onde eu encontrei, desde notícias a relatórios de sindicalistas americanos que andavam a passear pelo mundo, a jornalistas ingleses, correspondentes do New York Times, aqui um Angola e um Moçambique estavam sistematicamente a referir o trabalho forçado. Os cônsules americanos e britânicos estavam sempre a dizer que o principal problema em Angola e Moçambique era o trabalho forçado. Ou seja, Portugal foi extremamente famoso nos anos 50, pelo menos nos anos 50 e até ao início dos anos 60, por causa do trabalho forçado. E mais, a produção mais ou menos académica, desde essa altura. James Duffy, Marvin Harris, escreveram em editoras prestigiadas sobre o que era o problema do trabalho forçado no Império e a sua persistência. Mais tarde, desde o José Capella, ao Valentim Alexandre, depois o Alexander Keys, o Miguel Andrés, ou seja, deve ser dos tópicos mais trabalhados da história do colonialismo português moderno, é do trabalho forçado. Quer dizer, portanto, essa história está aí, e durante muito tempo ela foi falada, etc. Há uma tendência agora a dizer que toda a gente acha que agora que se estão agora é que se está a descobrir tudo. Isso não é verdade, as coisas estão lá, estão escritas, foram. Claro, claro. Agora, eu reconheço que há um problema, a quantidade de vezes que eu estou a discutir isto e que as pessoas me dizem, mas a escravatura acabou em 1761, quer dizer, nem sequer estamos a falar da mesma coisa, não é o mesmo mundo. Noto que há um problema, há desconhecimento em relação a isto na esfera pública, ou seja, a academia não tem conseguido quebrar essa barreira, às vezes quando quebra mal, e contra mim falo, simplificando coisas que foram complexas, mas sobretudo eu acho que o maior problema disso é do ponto de vista das políticas públicas. Nós continuamos a achar que a história é só uma coisa, só um artefacto cultural, quando não é isto. Como eu vos dizia há bocado, isto condicionou brutalmente a vida das pessoas. As práticas de trabalho forçado não eram só as práticas de trabalho forçado, era um sistema dual, profundamente racista, discriminatório, etc. Influenciou a vida das pessoas. Nós tendemos a achar que, quer dizer, continua a haver na opinião pública a ideia de que não havia sistema de apartheid, como havia na África do Sul. Isso, em grande medida, é uma distinção, claro, que é produzida pelos próprios agentes imperiais e coloniais portugueses na altura, que é dizer, nós não somos racistas, racismo é a África do Sul. Nós não somos, porque nós não temos nenhuma lei que diz que negros e brancos não podem entrar no mesmo café. A verdade é que eles depois também não entravam. Muitas vezes não entravam, nem sequer chegavam à cidade, quer dizer, há mais para fazer, há imensa coisa para estudar sobre as dinâmicas de trabalho no Império Português, como vos disse, há mais para fazer sobre como é que exatamente a abolição legal levou a transformações, como é que elas variaram de local para local, porque havia sítios, por simplesmente, onde o poder do Estado de fazer aplicar a sua lei era diferente, por exemplo, na Diamanga era nitidamente menor do que noutros sítios, mas eu acho que, sobretudo, esta é uma discussão que temos de ter, porque não só condicionou estas trajetórias, mas até pela forma como olhamos para o passado colonial português, e para o passado português em geral. Estamos a falar de práticas que se mantiveram quando já Claro. Havia em documentos internacionais a ideia de que as pessoas, independentemente da sua raça, credo, etc., não só tinham certos direitos, como tinham que estar protegidas de certas coisas. E nós não respeitámos isso, apesar do Franco Nogueira, eu e Miguel referimos isso no texto que escrevemos, dizer que fomos os inventores dos direitos humanos em África. Isso não é verdade. E eu acho, sobretudo, que é importante que estes debates se façam. Termino com uma nota muito positiva. Outro dia fui fazer 2 sessões com miúdos nas escolas e há uma tendência também, às vezes, de ser muito pessimista, e os miúdos, estive a falar-lhes um bocadinho disto, o tema era racismo e colonialismo e de como é que era, e tentei chamar a atenção do quão perto estamos disto, não é? Há imensa gente viva que experimentou estas coisas, há imensa gente viva que estes processos não são só, ao contrário de vocês os dois trabalham a épocas mais recuadas, teve um impacto muito direto nas suas vidas, nas vidas dos seus filhos, e que isso se sentou. E eu senti que os miúdos com quem estava a falar, de facto, estão muito mais bem preparados e dentro de alguns destes debates do que eu estava na idade deles, mas sem dúvida nenhuma. Portanto, eu acho que há esperança é continuar a falar destas coisas, tentar evitar reducionismos, tentar evitar frases bombásticas que às vezes acontecem de um lado e do outro, e que às vezes essas frases bombásticas de um lado e do outro permitem que haja uma escalada da frase bombástica e no fim ficamos a saber todos muito menos. Claro. Eu acho que é preciso pensarmos nisto com calma, percebendo que há complexidades, que o problema do trabalho forçado foi diferente, que nem todas as pessoas eram más, nem todas as pessoas eram boas, de um lado ou do outro, mas que isto influenciou a vida das pessoas e das sociedades. E o trabalho forçado é apenas só a face mais visível de um sistema que foi, pela sua natureza, injusto. E quando as pessoas dizem, não podemos olhar com os olhos do passado para dizer que este sistema era injusto. Se nós não olharmos com os olhos do presente, não conseguimos perceber que este sistema era injusto e que, portanto, se calhar não o queremos repetir e que, se calhar, ele gerou injustiças. Portanto, os olhos do passado nem sempre são o melhor instrumento, seja lá o que forem os olhos do passado, porque há muitos olhos diferentes no passado.
Bom, e como é costume, nós gostamos sempre de sugerir aqui alguns livros para os nossos ouvintes que queiram saber um pouco mais sobre estas questões. O que é que sugeres de leituras? Para quem queira saber mais sobre estas coisas e, sobretudo, queira saber mais destas coisas, fugindo também só do Império Português, ou seja, queira perceber um bocadinho o que é que foi o colonialismo europeu na sua longa duração e em várias configurações imperiais diferentes, eu pensei em 2 livros. O primeiro é o Ascensão e Queda dos Impérios Globais, do John Darwin, um tour de force sobre o que é que foi, no fundo, o expansionismo imperial europeu nos seus vários ciclos, desde 1400 a sensivelmente 2000. E o segundo livro é de um historiador que admiro muito, que é o Frederick Cooper, e que escreveu Histórias da África, Capitalismo, Modernidade e Globalização. É uma coletânea de textos dele. O Frederick Cooper começou por trabalhar precisamente os dilemas do pós-abolição e a forma como isso evoluiu para formas igualmente coercivas de trabalho, mas depois também seminais sobre como, sobretudo no pós-Segunda Guerra Mundial, não só as políticas laborais no Império Francês e Britânico começaram a ser pensadas de forma diferente, uma tentativa de aproximação àquilo que eram os modelos de gestão e regulação social e laboral das metrópoles, mas também tem escrito ultimamente alguns livros sobre a forma como o Império Francês se reinventou numa tentativa que falhou de transformar o Império numa federação de iguais, e as múltiplas vozes que disputaram os significados dessa tal federação de iguais. Tem escrito sobre várias coisas, é um historiador africano, começou pela história social, mas tem escrito sobre globalização, e portanto são estes 2 livros que eu vos deixava, que acho que para permitir abrir um bocado e aprenderem muito mais do que aprenderam comigo, lendo estes 2 livros, são 2 livros extraordinários. Muito obrigado, Zé Pedro, mais uma vez, pela tua participação no nosso podcast. Foi realmente um gosto ter-te aqui para falar destas tuas matérias, e que realmente esperemos também que tenha sido do agrado dos nossos ouvintes conhecer mais um episódio desta história de Portugal e do Império, que, como dissemos então, convém lembrar e maturar e pensar um pouco para compreendermos os legados atuais destes processos. Obrigado eu, e boa sorte para o resto. E pronto, é tudo neste episódio. Já sabem, podem nos seguir nas redes sociais, Facebook e Twitter, e seguir o nosso podcast nas mais diversas plataformas de streaming. E pronto, vemo-nos para a semana. Até à próxima. Até à próxima. Falando de História.